Em um mundo que corre sem parar, onde as tradições parecem se perder, você já sentiu falta daquela reverência profunda e silenciosa diante do Criador? Hoje, no Memórias da Palavra, vamos resgatar o valor do sagrado em um estudo profundo sobre a ordem e a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, escreve para uma comunidade vibrante, mas também marcada por desafios e desordens. Sua preocupação central era corrigir os abusos que estavam ocorrendo durante as reuniões da igreja, especialmente no que diz respeito à celebração da ceia do Senhor. Paulo não estava apenas preocupado com a etiqueta ou a formalidade, mas com a essência da fé e a maneira como ela se manifestava na vida comunitária. Ele enfatiza a importância de manter a ordem no culto como um reflexo direto da ordem estabelecida por Deus na criação. A desordem no culto não era apenas uma falha organizacional, mas uma afronta à santidade de Deus e ao propósito da comunhão cristã. A reverência e o respeito mútuo são pilares para que a ceia seja um momento de edificação e não de condenação. Paulo nos lembra das palavras do próprio Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios 11, 23-26. A ceia não é um mero ritual vazio, mas um sacramento onde o crente se alimenta espiritualmente de Cristo pela fé. É um momento de profunda conexão com o sacrifício de Jesus, um lembrete tangível de sua obra redentora. A presença espiritual de Cristo é real e transformadora para aqueles que participam com fé e discernimento. Não se trata de uma transubstanciação física, mas de uma união mística e espiritual com o Salvador, onde a alma é nutrida e fortalecida pela graça divina. É um banquete espiritual que nos eleva acima das preocupações terrenas, conectando-nas diretamente com o céu. Sobre o autoexame, Paulo nos adverte sobre o perigo de participar indignamente. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 27-29. Examinar-se não é buscar a perfeição, pois somos todos pecadores e dependentes da graça. Pelo contrário, é um convite à introspecção honesta, ao reconhecimento da própria necessidade da graça de Deus, e a busca sincera por reconciliação com Ele e com o próximo. É um chamado para confessar nossos pecados, perdoar aqueles que nos ofenderam e viver em amor e unidade com a comunidade de fé. Para quem deseja encontrar paz e consolo através das orações bíblicas, clique no card aqui em cima para conhecer nossa playlist Caminhando pelos Salmos. Alento e oração. A participação indigna não se refere à ausência de perfeição, mas à falta de arrependimento, de fé e de amor. Fraternal significa aproximar-se da mesa do Senhor com um coração endurecido, sem reconhecer a santidade do ato e a profundidade do sacrifício de Cristo. É uma atitude de indiferença ou desrespeito que desonra o próprio Senhor. Veja o que disse Charles Hadd. A ceia do Senhor não é apenas um memorial da morte de Cristo, mas um selo da aliança de graça, onde o crente é nutrido pela vida de seu Redentor. Isso reforça a profundidade do ato. A ceia é, portanto, um pacto visível, uma garantia da fidelidade de Deus, e um meio pelo qual a vida de Cristo é comunicada aos crentes, fortalecendo-os em sua jornada de fé. Relacionamos este estudo com Mateus 2:6 e 26-28, onde Jesus institui a ceia com seus discípulos, e Hebreus 12:28, que nos exorta a servir a Deus com reverência e santo temor. A ceia é um ato de adoração, que exige um coração contrito e grato. Em Mateus, vemos a simplicidade e a profundidade da instituição, com Jesus entregando o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e sangue, selando a nova aliança. Em Hebreus, somos lembrados da seriedade de nossa adoração, pois nos aproximamos de um Deus santo e majestoso, que merece toda a nossa reverência e temor. Detalhando cada versículo do capítulo 11, percebemos a profundidade da mensagem de Paulo.
Ele começa abordando a questão da autoridade e da submissão em Coríntios 11, 3-16, que, embora culturalmente contextualizada, aponta para um princípio maior de ordem e respeito dentro da igreja. A autoridade de Cristo sobre a igreja é inquestionável, e essa autoridade se manifesta na maneira como os crentes se relacionam uns com os outros e com Deus. No Memórias da Palavra, honramos sua busca pela verdade. Temos vídeos novos, toda segunda, quarta e sexta, às 11 da manhã, percorrendo a Bíblia, capítulo por capítulo. Paulo usa a analogia da cabeça e do corpo para ilustrar a hierarquia divina, onde Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Essa estrutura, embora muitas vezes mal interpretada, visa a harmonia e a ordem, não a opressão. A submissão, nesse contexto, é um ato voluntário de reconhecimento da ordem estabelecida por Deus, que reflete a glória divina. A necessidade de unidade entre os irmãos é crucial para que a ceia não seja motivo de julgamento, mas de alegria. Paulo critica as divisões e facções que estavam presentes em Corinto, em Coríntios 11 e 17, 18 e 19, que transformavam a ceia em um banquete egoísta, onde os ricos comiam em abundância enquanto os pobres passavam fome. Essa atitude desrespeitava o propósito da ceia e o próprio corpo de Cristo, que é a igreja. A ceia deve ser um momento de comunhão, de partilha e de lembrança do sacrifício de Jesus por todos, sem distinção. A falta de discernimento do corpo do Senhor, mencionada por Paulo em Coríntios 11 e 29, não se refere apenas ao pão e ao vinho, mas também ao corpo de Cristo, que é a igreja. Desrespeitar um irmão é desrespeitar o próprio Cristo. A ceia é um chamado à humildade, ao amor e à unidade. Paulo continua a exortar os coríntios a se examinarem antes de participar da ceia, em Coríntios 11 e 28. Este autoexame não é para nos levar ao desespero por nossa imperfeição, mas para nos conduzir ao arrependimento e à dependência da graça de Deus. É um momento de reflexão sobre nossas atitudes, nossos relacionamentos e nossa fé. Aqueles que participam indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, trazem juízo sobre si mesmos, 1 Coríntios 11 e 29. As consequências dessa participação indigna podem ser sérias, como Paulo indica ao mencionar que muitos estavam fracos, doentes e até morrendo entre eles, 1 Coríntios 11:30. Isso serve como um alerta solene sobre a seriedade da ceia do Senhor e a importância de abordá-la com a devida reverência e um coração puro. A ceia do Senhor é um memorial, versículos 24 e 25, um ato de lembrança do sacrifício de Cristo na cruz. Não é apenas um evento passado, mas uma realidade presente, que nos conecta com a obra redentora de Jesus. Ao participar, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, 1 Coríntios 11 e 26. É uma proclamação pública de nossa fé e esperança na segunda vinda de Cristo. É um ato profético que aponta para o futuro glorioso, quando estaremos com Ele para sempre. Paulo conclui suas instruções sobre a ceia, com exortações práticas. Versículos 33 e 34. Ele os instrui a esperar uns pelos outros e a comer em casa se estiverem com fome, para que suas reuniões não resultem em condenação. Isso reforça a ideia de que a ceia é um evento comunitário, que exige consideração e amor pelos irmãos. A ceia não é para satisfazer a fome física, mas a fome espiritual. É um momento de comunhão com Deus e com os irmãos, onde a unidade e o amor devem prevalecer. Com isso concluímos que a ceia nos aponta para o passado, no sacrifício de Cristo, para o presente, na nossa união com Ele, e para o futuro, na sua volta. Que cada momento de nossa vida seja um ato de reverência. Inscreva-se e caminhe conosco. Soli Deo Gloria.